Relatório dos emissários Taufik, Nazar e Haust, membros da Comissão Especial Investigadora no Estado de Shikasta, penúltimo tempo. Sumário. Esta foi a primeira missão de Canopus enviada ao planeta, desde a visita de Ioror, no tempo da catástrofe. Verificamos minuciosamente o hemisfério norte e tivemos reuniões com os representantes de Sirius, tanto os que estão estacionados aqui como os visitantes. Encontramos também os agentes de Shamat, sem o seu conhecimento. Confirmamos os relatórios dos nossos agentes visitantes e indígenas sobre um desenvolvimento inesperado. Em todo o hemisfério norte existe uma raça de pequeninos, como são chamados em toda parte. As análises de sangue, tecidos e ossos sugerem origem siriana, e os representantes de Sirius confirmam que foram originários de experiências feitas por Sirius na época da visita de Ioror, no tempo do desalinhamento. Uma grande parte do hemisfério norte foi coberta pelo gelo. Esse processo congelou grande parte da água de Shikasta e os níveis de água diminuíram, e apareceram terras secas onde não existiam, formando pontes entre as massas de terra e as ilhas, facilitando o movimento desses pequeninos para todos os lugares. Sirius confirma sua presença, em grande número, nos dois principais continentes do Sul e no continente menor do Sul. Esses pequeninos não têm mais de 1 palmo de altura, e os mais altos não passam de 4 palmos. São de vários tipos, entroncados, pesados e fisicamente muito fortes, ou esbeltos, bem feitos e belos, mesmo pelos padrões de Canopus. Os primeiros geralmente habitam cavernas e subterrâneos de todo tipo, algumas vezes a grandes profundidades, a ponto de jamais verem a superfície. São hábeis em mineração, fundição, levantamento topográfico. Produzem e usam cobre, bronze, ouro, prata. Os segundos, mais delicados, vivem dentro e com a vegetação, conhecem o uso das plantas, são adaptados à água e conhecem todas as suas propriedades, ou são criaturas do fogo. Todos eles evitam os habitantes maiores de Shikasta a ponto de se terem tornado, em algumas áreas, assunto de mitos e lendas. Mas em alguns lugares foi estabelecida uma ligação que é mantida, e trocam informações e objetos de uso. Em nossa opinião, essas raças têm pouco ou nenhum potencial evolutivo. Diminuem em tamanho e em número e a maioria já se transferiu, não para a Zona 6, onde não se sentem à vontade, mas para as Zonas 1 e 2. Por causa das pressões das massas polares no sul, tem havido extensos movimentos das duas raças nas quais estamos interessados. Os gigantes, estabelecidos especialmente nas áreas montanhosas e nos platos das principais massas de terra, espalharam-se para o leste e emigraram para o continente isolado do norte em grande número, passando pelas novas pontes de gelo. Lá o povo floresceu. Tem agora 1/3 do seu tamanho original. Vivem cerca de 2000 anos. Seu tempo de vida e sua estatura estão diminuindo rapidamente. Os nativos, que se instalaram mais para o sul e mais para o norte do que os gigantes, agruparam-se nas áreas deixadas livres, ou formaram povoados esparsos, chegando até o norte do continente e do sul. Eles também estão diminuindo em altura e têm agora 2/3 do tamanho que tinham no tempo de Ioror. Vivem cerca de 800 anos. Como acontece com os gigantes, seu tempo de vida e estatura diminuem rapidamente. Agora essas duas raças se cruzam, produzindo um tipo fisicamente aperfeiçoado,
forte, saudável, e acima de tudo extremamente adaptável, que suporta temperaturas extremas, sobrevive com qualquer espécie de dieta e acomoda-se rapidamente a qualquer mudança drástica. Por exemplo, estão vivendo muito bem na borda da calota polar. Suas mentes não são melhores do que as dos gigantes ou dos nativos, mas são engenhosos e, como já disse, adaptáveis, dentro de certos limites, naturalmente, impostos pela ingestão do Sol pelo planeta. Esses novos híbridos vivem entre os nativos ou perto deles, mas os gigantes são menos tratáveis. Existe sempre uma desarmonia, que tende a crescer a nível pessoal e grupal, mas não há sinais ainda de que se possa transformar em guerra, nem a guerra é considerada como algo inevitável ou desejável. Muito ao contrário, a parte essencial das regras de Oror permanece ainda e os faz sentir-se pouco à vontade quando demonstram belicosidade, por mais breve que seja, e os antagonismos são apenas locais e de curta duração. Essas três espécies, pois o resultado do cruzamento pode ser considerado como uma nova espécie, criam animais de todos os tipos, para alimento, transporte e para utilização na agricultura. Sabem pouco sobre o uso dos metais, embora rumores sobre as habilidades dos pequeninos sugiram experiências e tentativas variadas. Inspiramos certos indivíduos em diversas partes de Shikasta para que procurassem os pequeninos e aprendessem com eles tudo o que fosse possível, especialmente sobre metais. As leis de Canopus, descritas por Ioror, estabeleceram, até certo ponto, normas para as diversas estruturas éticas, e até mesmo para a genética. As transgressões provocam mal-estar e precisam ser compensadas, às vezes por meios não muito acertados e improdutivos. Mas devemos informar que, como esperávamos, essas leis estão rapidamente perdendo seu efeito. Especialmente por causa dos esforços de Shamat, cujos agentes trabalham com afinco. O mal-estar psicológico provocado pela transgressão é um campo fértil para os desígnios de Shamat. Por exemplo, estabeleceram com sucesso o costume do sacrifício humano para agradar aos deuses. Essa prática tem aumentado em todas as partes de Shikasta. Shamat encoraja em todo o planeta a reversão dos shikastianos ao animalismo. Como isso não difere do que já sabemos sobre a atuação de Putchora e Shamat em outros lugares, não precisamos descrever com minúcia. Nossas recomendações. Um reforço de genes canopianos para o novo produto do cruzamento. Em nossa opinião, essa espécie tem um grande potencial evolutivo, demonstrando tendências para mutação frequente e variada. Visitas mais frequentes dos nossos representantes. Sabemos que Shamat continua a roubar o Sol e que não podemos impedir, mas seus esforços no sentido de degeneração da raça podem ser combatidos. Enviado 99, Taufik. Relatório. Percorre as áreas designadas. O gelo polar está se retraindo. O nível dos oceanos está quase o que era originalmente. As populações agrupam-se em maior número nas regiões dos mares interiores por causa das vantagens oferecidas pelo clima, e nas ilhas oceânicas que separam o continente isolado do norte da massa de terra central. Essas ilhas são instáveis. Isto é, entre 20 e 40 graus norte, segundo seu método de medição. A raça resultante do cruzamento dos gigantes com os nativos é, como prevíamos, a mais resistente. Os gigantes e nativos puros são agora em minoria, e tendem a viver isolados.
Ambos são considerados gigantes pela nova raça que em cada geração se torna menor, mais baixa, muito forte e vigorosa. É intelectualmente inferior, mesmo dentro dos limites impostos pelas depredações de Shamat. São belicosos e cúpidos. Há um acúmulo de riquezas e mesmo de terras nas mãos de poucos, em detrimento da maioria, que geralmente ocupa posições de escravos e servos. Alguns destes últimos têm fugido para o norte, depois da retração do gelo, e estabelecem seus povoados em climas muito seiveiros. Fazem frequentes incursões no sul e roubam produtos vegetais e gado. Há lutas e pilhagens em toda parte. Pouco permanece ainda das instruções deixadas pelo enviado Ioror e pelos visitantes que o seguiram. Adotam sistemas de adoração de objetos, artefatos e animais. O sacrifício humano e de animais é feito, em sua maior parte, por sacerdotes que se dizem guardiões do divino. Minhas recomendações. Concordo com a recomendação da Comissão sobre o reforço genético. Argumentam que já existem muitas espécies em Shikasta. Em minha opinião, o produto do cruzamento dos gigantes com os nativos logo será predominante. Suas qualidades peculiares de capacidade e violência devem ser reduzidas. Do contrário, não haverá espécie alguma. Por exemplo, os pequeninos estão quase extintos, exceto em certas partes do extremo norte, onde a temperatura os conserva. Têm sido caçados por esporte. Não preciso dizer mais para acentuar minha afirmação de que as influências de Shamat são quase insuperáveis. Nossos funcionários foram aconselhados a permanecer invisíveis, sempre que for possível. Sua função tem sido, na maior parte, controlar e observar. Acredito que devemos adotar uma nova política de intervenção vigorosa. Será necessário trabalhar no interior dos conjuntos mentais existentes e influenciar as tendências. Isso significa fazer uso das religiões existentes e talvez introduzir novas. Enviado 102, Taufik. Relatório. Nossos planos devem ser adiados. A instabilidade do planeta foi novamente confirmada. Shikasta inclinou-se sobre o seu eixo e voltou à posição inicial. Já providenciei para que os especialistas no assunto determinem as causas. Houve enchentes, tempestades, terremotos. Algumas ilhas submergirão. Vai haver mudança de clima. Shikasta distanciou-se um pouco do seu Sol. O efeito sobre a sua Lua ainda não é conhecido. Houve grandes perdas de vidas, maior no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Várias culturas promíssoras, cuidadosamente orientadas por nós, desaparecerão. Uma delas foi a de Adalanterland. O agente Nazar, agora estabelecido permanentemente em Shikasta, está enviando um relatório em separado. Contudo, esses acontecimentos não alteram a situação básica, e depois de um intervalo, para que os efeitos dessas ocorrências diminuam, as recomendações do meu relatório devem ser levadas a efeito. Enviado 105, Taufik. Relatório. Escolhi 5 homens do setor leste de Canopus, 5 do planeta 19 e 5 do planeta 27. Não existem agora muitos indícios dos desventurados acontecimentos recentes, mas os níveis da população continuam reduzidos. Os homens foram divididos em 5 grupos e colocados nas seguintes posições, imediatamente ao norte das grandes montanhas. Imediatamente ao sul dessas montanhas.
no extremo norte do continente, um do sul. 2 grupos ao sul dos grandes mares, a um dos quais me incorporei. Todos tiveram de se aclimatar durante alguns dias antes de se tornarem visíveis. O grupo de 3 do qual eu fazia parte ficou em uma montanha próxima de uma planície onde nossa nave aterrissou. Essa área plana tinha conotações sagradas na região. Nosso problema consistia em permitir que se realizassem uniões apenas com as mulheres escolhidas. Aproximei-me das descendentes das linhas davídicas, as quais, graças à sua superioridade mental, ocupam posições influentes. Disse a cada uma delas secretamente que seres sagrados tinham vindo das regiões mais elevadas atraídos por sua beleza. Essas mulheres selecionadas foram conduzidas aos homens e deu-se o cruzamento. Havia mais ou menos 50 delas, cada uma pensando a princípio que era a única. Nosso plano era fazer com que contassem as outras em segredo. Isso facilitaria a disseminação da história dos deuses, mas não queríamos que o cruzamento se generalizasse. Em pouco tempo, o platô nas montanhas onde estavam os nossos voluntários foi assediado por mulheres ansiosas e por homens desconfiados. Nós 4 nos dirigimos para a espaçonave, procurando passar despercebidos, mas 2 mulheres nos seguiram e houve mais cruzamentos, apesar da minha advertência de que não eram escolhidas. Na minha opinião, o planeta 27 não se presta para esse trabalho. O planeta 19 é menos ardente e menos entusiástico. Fizemos questão de que as 2 mulheres observassem a partida da nossa espaçonave, pois falariam ao seu povo sobre os carros celestiais. Enviados 111, Taufik. Relatório. Fiz as preparações para executar nosso primeiro plano. Devia descer na Zona 6. Fora determinado que me encarnasse e me tornasse visível para atuar como mentor. Relatórios dos nossos agentes sobre certas condições inesperadas em Shikasta impediram a realização desse plano. Portanto, mais uma vez usei a espaçonave. Os relatórios dos nossos agentes foram logo confirmados. As calotas de gelo estavam se derretendo com rapidez maior do que a prevista. Era um acontecimento inesperado, especialmente porque durante um certo período elas haviam feito um lento avanço, conquistando pequena parte do território perdido. A inversão súbita mais uma vez alterou as linhas das costas em todos os lugares. Os céus de Shikasta estão repletos de nuvens imóveis. A paisagem sombria provocou uma alteração no temperamento dos shikastianos. Tornaram-se menos estáveis, mal-humorados, desconfiados e com reflexos mais lentos. Percorri as áreas indicadas. Foi uma passagem breve por causa da urgência que eu sentia. Eis o que encontrei. Os descendentes do reforço genético, planetas 19, 27 e leste de Canopus, são satisfatórios. O declínio geral foi interrompido. Formam uma raça superior. Mas os outros estão rapidamente declinando para uma condição lamentável. Nosso plano para reforçar esse produto do nosso aperfeiçoamento genético sem dúvida devia ter sido adiado, mas sugiro que seja complementado quando Shikasta se recobrar desse novo retrocesso. Era evidente a iminência de uma inundação vinda do céu. A massa de nuvens crescia e se tornava mais pesada e mais densa a cada momento. Avisei o chefe da nova raça, davídica aperfeiçoada, de que devia estar preparado para se abrigar em lugares altos com sua família e seus animais. Ele compreendeu que eu era de algum outro lugar,
como disse. A lenda dos deuses está bem estabelecida. A reação da nova raça à informação recebida é uma medida de sua inteligência. Mandei que avisasse a todos os habitantes daquela área. Os que o atendissem deviam apressar-se para deixar a região. Poucos o ouviram, o seu equipamento genético os impossibilitava de compreender. Essa nova emergência na verdade está nos fornecendo meios inesperados, mas úteis, de separar o superior do inferior. Estou interessado em discutir esse assunto com nossos enviados das outras áreas ameaçadas de Shikasta. Sugiro que o resultado dessa discussão, que nos dará informação valiosa sobre a mentalidade da nova raça shikastiana, seja a base de um relatório complementar. Muito antes da inundação, a tribo davídica estava a salvo em uma montanha. O dilúvio começou ao mesmo tempo em toda a Shikasta, como deduzir das informações recolhidas entre nossos enviados. Na área de que trata este relatório, a chuva durou quase 2 meses. Com exceção dos picos mais altos, tudo foi inundado. O começo do dilúvio foi tão repentino que os animais inferiores e superiores não tiveram tempo de fugir para lugares altos. Nada sobreviveu. Naturalmente, à medida que as águas corriam para os oceanos, estes aumentavam de nível. Os mares internos transbordaram e ficarão para sempre muito maiores do que eram antes. A condição psicológica da raça que se salvou era péssima. Foi necessário fazer um pacto com eles prometendo que essa visitação dos deuses jamais ocorreria. Quanto a eles, deviam compreender que o dilúvio era um castigo por sua maldade e práticas pecaminosas. Deviam estar sempre prontos a ouvir as nossas instruções, pois somos seus amigos. Essas instruções viriam, sempre que fossem necessárias. Quando a terra secou, mandamos que voltassem aos seus antigos territórios. Deviam viver sobriamente, com moderação, sem oprimir os semelhantes e, como guardiões dos animais, não deviam prejudicar, nem oprimir. Deviam fazer sacrifícios aos deuses usando somente animais e não seres humanos e sem crueldade. Infelizmente precisamos permitir essa prática, a perversão de Shamat é muito intensa. Deixei com eles vários artefatos. Disse-lhes que tinham por fim estreitar a ligação entre eles e o outro lugar. Termino este relatório com um pedido pessoal. Se não for considerado fora de propósito, peço para não ser enviado a Shikasta novamente. Enviado 159, Taufik. Relatório. Desde a minha última visita, foram estabelecidas 21 cidades nas áreas previamente inundadas. 5 são grandes, com populações de 250.000 ou mais. O comércio é florescente entre as cidades e estende-se até as áreas leste da principal massa de terra, suas faixas de noroeste, algumas partes do norte do continente do sul e ao continente isolado do norte. Vivem com luxo, desperdício, os altos propósitos completamente esquecidos, salvo poucas exceções. Houve misturas raciais, como resultado de experiências feitas nos 2 continentes do Sul. Os méritos, deméritos e peculiaridades desses cruzamentos são analisados no relatório anexo, dos analistas de população desta missão, enviados 153, 154 e 155. O fato mais adverso é terem cruzado com raças de Shamat, em resultado de uma ação deliberada de Shamat para contrabalançar nossos aperfeiçoamentos com os reforços genéticos, antes da inundação.
Shamat não só insiste em persuadir Shikasta a seguir suas instruções, mas agora diz a esses infelizes que Shikasta está sendo enganada pelos deuses que os exploram, roubando-lhes sua herança de direito, e que, se executarem certas práticas, todos os Shikastianos se tornarão deuses. Essa crença tornou-se popular em todos os lugares. Planejam revoltas contra nós. Essas revoltas terão a forma de tentativas em massa de transcender a si mesmos, usando os meios sugeridos pelos espiões de Shamat. Congregam-se para executar as altas práticas, cujas vibrações são canalizadas para Shamat. Organizam massacres de animais, como um ritual. Praticam também uma versão espúria da arte das pedras, sugerida por Shamat. Apoio as recomendações de 153, 154 e 155 no sentido de destruir seus centros de reunião. Os representantes de todas as regiões de Shikasta conhecidas por eles devem reunir-se nas áreas das cidades para conferenciar sobre os meios de se tornarem iguais aos deuses. Sem que saibam, Shamat vai presidir a reunião. Enviados 160, Taufik. Relatório. Mais uma vez a urgência da situação exigiu o uso da nave espacial. Nós 6 comparecemos à conferência, como delegados das áreas do extremo noroeste. Como havia muitos tipos diferentes na reunião, isso não foi difícil. As técnicas recomendadas foram eficazes. Como resultado, o sistema de comunicações deles apresentou defeito, e Shikasta tem agora 8 línguas principais. Essas línguas se multiplicarão e em breve serão centenas, milhares de linguagens e dialetos, por causa da lei shikastiana da divisão e subdivisão inevitáveis. Mais uma vez peço que me transfiram do serviço de Shikasta para outro ramo do serviço colonial. Enviados 192, Taufik. Relatório. Graças aos relatórios dos nossos agentes locais, segundo os quais as áreas das cidades são, no momento, impróprias para nossos objetivos, foram feitas investigações nas faixas do noroeste e nas faixas do extremo leste. As faixas do noroeste são pouco populosas por causa da severidade das condições e do empobrecimento da paisagem, depois da Era do Gelo. Estabelecemos alguns agentes locais para criar e manter padrões de pedra suficientes para conservar a estabilidade da nossa corrente. O mesmo foi feito no extremo leste. Mas aí as condições climáticas são boas, o solo é rico, e a população cresce. Construímos algumas pequenas cidades segundo o padrão canopiano, escolhemos habitantes de tipo apropriado para viver nelas e colocamos os padrões de pedras e de árvores nas áreas adequadas. Visitei pessoalmente as áreas das cidades, e confirmo que a influência de Shamat é tão intensa que nenhuma melhora se pode esperar. Investiguei profundamente 3 cidades e não encontrei mais de 100 indivíduos capazes de reagir às vibrações canopianas. Nosso enviado faz notar, como já o fizeram os embaixadores que os precederam, que as raças que receberam reforço genético, se, por um lado, tiveram aperfeiçoado sua utilidade e seu contato com canopos, por outro lado são mais sujeitas do que a média à corrupção. Contudo, uma vez que os contatos que estabelecemos nas áreas das faixas do noroeste e do extremo leste perderão o contato dentro de 950 anos, na contagem shikastiana, é recomendável que se tente mais uma adição genética em candidatos adequados, das áreas das cidades, durante mais ou menos 400 anos. Assim,
haverá tempo para o desenvolvimento de uma nova raça reforçada, sem dar tempo a Shamat para corrompê-la. Esta é naturalmente nossa previsão otimista. Peço a atenção dos eugenistas para essa sugestão. Enviados 276 e 277, Taufik e Horror. Relatório, missão conjugada. Taufik. Visitei as faixas do Noroeste. O nosso pessoal, que colocou as pedras e ensinou aos habitantes locais a arte das mesmas, já partiu, a maioria deles para o planeta 35, conforme instruções. Alguns foram para as áreas das cidades, a fim de instruir candidatos adequados sobre a manutenção do contato. Nas faixas do Noroeste a população indígena é estável, mas escassa. Praticam a agricultura e criação de gado, em baixo nível. Nosso pessoal foi contrário a um alto grau de instrução, uma vez que isso, no passado, tantas vezes levou a resultados opostos aos que pretendíamos, extremos de acúmulo de riquezas e opressão dos pobres. Ver os últimos relatórios sobre as faixas do extremo leste. A unidade básica é a tribo. A paisagem é ainda pobre e hostil. O povo é valente, ousado. Houve uniões entre eles e nosso pessoal, não programadas. As mulheres são atraentes, fortes e saudáveis. Pode-se esperar que seus filhos aperfeiçoem a raça de modo imprevisível. Os indígenas da região são pequenos e fortes, com cabelos escuros. Os genes introduzidos tendem a produzir indivíduos altos, de pele muito branca e olhos azuis ou acinzentados. Visitei os territórios do extremo leste. As cidades que funcionam como acumuladores foram abandonadas, segundo as instruções. Logo serão destruídas. Alguns indivíduos tinham por hábito visitar esses lugares para fins sagrados, repetindo-se portanto a história. Foram advertidos. Nosso enviado residente usou ameaças e promessas. Essas práticas já mostravam seus resultados, deterioração da mentalidade. Estas observações aplicam-se às áreas adjacentes às cidades acumuladores. Exceto por esse fato, esta é uma vasta civilização que já atingiu o nível G. Está crescendo e constantemente aumentando seus territórios, incluindo as ilhas da faixa sudeste. Tem uma agricultura estável e bem organizada. As cidades são quase que exclusivamente centros comerciais. A classe governante é extensa, no princípio era eficiente e devotada ao dever, mas agora se mostra amante do luxo e improdutiva. A civilização toda está para ser dominada por uma cultura vigorosa e mais primitiva do norte, do noroeste e das terras desertas, onde não existe nem sinal das nossas antigas cidades matemáticas nem das cidades mais recentes que se desenvolveram antes da Era do Gelo. Portanto, a cultura agora improdutiva será revitalizada. Ensinou-se um grupo de indivíduos escolhidos a manter contato. São todos comerciantes e fazendeiros, não encontramos na classe governante nenhum com as qualidades necessárias. Providenciou-se para que esses indivíduos estejam ausentes no momento da invasão, e para que voltem mais tarde, a fim de ocupar as posições que lhes foram destinadas. Um terremoto recente devastou a principal ilha da faixa leste. Nada sobrou das suas cidades. Permanece, porém, uma agricultura suficiente para recomeçar um novo nível de cultura. Estive com os representantes de Sírios. Relataram o êxito das suas experiências.
O continente 2 do Sul foi especialmente útil para eles. Os animais introduzidos na última experiência evoluíram bem e com rapidez e foram imediatamente removidos, por meio de suspensão espacial intensiva, de volta ao planeta 3. Relatam que houve uniões não planejadas, mas limitadas, entre seus representantes e esses animais. Este enviado toma a liberdade de aproveitar a oportunidade para sugerir que, quando os eugenistas de Canopus fizerem planos para Shikasta, levem em consideração as tendências sexuais dos shicastianos. Mais de uma vez expressei a opinião de que, quando a sexualidade foi enfatizada para garantir a sobrevivência das espécies, essa ênfase talvez tenha sido exagerada. Este seu enviado discutiu o assunto com os representantes de Sirius. Eles passaram algum tempo em Shikasta e concordam comigo. Estão expondo a mesma questão aos seus eugenistas. Ressalto que poucos são os casos, na história de Canopus ou de Sirius, de nossos indivíduos ou raças serem introduzidos, às vezes por um curto período de tempo, sem que ocorressem uniões não planejadas. Este seu enviado pede permissão para, nesta oportunidade, sugerir que uma delegação de eugenistas seja enviada a Shikasta a fim de estudar as condições pessoalmente. E horror! Faz 30.000 anos que estive em Shikasta, 31.505 anos, para ser exato. Como é escuro aqui, como é difícil se mover, atraído para a terra, comprimido para baixo, pesado. O ar que respiramos é tão fino e insubstancial, os suprimentos de sol tão escassos. Entrar em Shikasta, entrar em minhas memórias, é como ver tudo desenhado em escala menor. Essas pessoas podem ser realmente os descendentes dos gigantes enormes e regios, dos magníficos nativos. Olhando para trás, para o tempo passado, estas pessoas diminutas, que vivem 800 anos, quando seu limite de vida já foi muito maior, me parecem miniaturas. A vida apressadamente acumulada com frenesí, em alguns haustos famintos, mal acabaram de nascer, já são adultos, velhos, mortos. Os nossos povos, instalados em Shikasta, mantendo-se com tanta dificuldade, adquirem uma aparência de resignação que facilmente se desfaz em horror, quando os contrastes são muito grandes. É com o maior esforço que nos controlamos para não nos agarrar a qualquer sensação que traga a promessa ou a garantia de um significado, ou mesmo de utilidade, como fazem essas criaturas que, sem substância, correm atrás de sombras, atrás de qualquer coisa que as faça recordar, pois a memória ainda existe, bem no seu íntimo, a verdade de Canopus. Olham para o sol como se quisessem trazê-lo até si, passeiam à luz da lua, que está mais longe do que nunca, e têm carências, desejos, estendendo os braços para o sol, e procurando banhar-se na luz da lua ou bebê-la. O cintilar da luz em uma árvore, ou na água, a breve beleza comovente dos jovens, tudo isso os tortura, sem que saibam porquê, ou talvez sabendo em parte, pois fazem canções e criam histórias, sempre com aquele fundo de carência, uma carência que não sabem definir. Contudo, suas vidas são orientadas por ela, são súditos de um rei invisível, de um reino, mesmo quando cortejam Shamat, que alimenta sua carência com ilusões. Estive nas áreas das cidades, exatamente onde mais me demorei da outra vez. Onde existiam as cidades redonda, quadrada, crescente e todas aquelas outras maravilhas, outras cidades se ergueram e caíram, vezes sem conta.
As águas do gelo derretido, as baterias do próprio gelo, submersas, arrasadas, destruídas. Entretanto, tudo está verdejante novamente, fértil, exceto onde os desertos crescem, se expandem e tomam possessão. Há florestas e planícies verdes e manadas de animais. Lembro-me dos imensos animais de Ruanda, os maravilhosos ancestrais destas miniaturas de leões e digamos, destes elefantes que têm a metade do tamanho e que, no entanto, parecem tão grandes para o povo que também diminuiu, contudo, para os que conheceram os imensos e inteligentes animais do passado, são quase como belos brinquedos de criança. As crianças agora são comoventes. Naquele tempo, os filhos dos gigantes, dos nativos, nasciam como resultado de tanta deliberação, tanto estudo, cada um deles escolhido, de pais tidos como os melhores, todos com um tempo de vida tão longo, tempo para brincar, tempo para pensar, tempo para amadurecer seu íntimo e para crescer como indivíduos completos. Agora essas belas crianças nascem ao acaso de qualquer união, de quaisquer pais, são bem ou maltratadas, de acordo com a sorte, morrem com a mesma facilidade com que nascem, contudo, cada uma delas, todas elas, tem todo o potencial, ainda completo, para passar desse estado semi-animal para o estado de verdadeira humanidade. Cada uma delas com esse potencial, e tão poucas podem ser alcançadas, tão poucas dão esse passo. Não me agradava segurar suas crianças, seus filhos, era muito triste. E as mulheres, que dão à luz a esses potenciais sem saber, ou sabendo apenas vagamente. Antes de acabarmos a longa e triste história de Shikasta, tanta coisa ainda, e pior para acontecer. Chegará o tempo em que essas curtas vidas parecerão uma grande memória, um tempo em que 200 anos de vida serão considerados uma maravilha. São muito generosos permitindo que seus enviados expressem os sentimentos subjetivos. Mas tenho dentro de mim uma fonte de mágoa que, espero, não considerem como queixa. Não são permitidas queixas aos filhos da fatalidade, enquanto as grandes estrelas ocupam seus lugares. Eu, Eoror, deste lugar sombrio, Shikasta a ferida, ergo minha voz, não uma queixa, mas um lamento, como essas pobres criaturas choram seus mortos, que viveram menos do que viviam antigamente os carneiros e os gamos, que respiravam mais profundamente. Hoje caminhei pelas ruas da cidade construída onde outrora era a cidade redonda, um aglomerado de ruas, prédios, mercados, construídos de qualquer modo, em qualquer lugar, sem arte ou simetria, sem o menor sinal de conhecimento de como devem ser construídos. Caminhei e observei os rostos dos comerciantes, dos donos de bordéis, dos que trabalham com dinheiro, vi como essas vítimas se tratam entre si, como se seu destino se resumisse em uma licença para enganar, mentir, matar e ver em cada transeunte apenas uma possibilidade de lucro, vivendo como se cada um estivesse sozinho em território inimigo, sem esperança de salvação. Contudo, nem todos são assim e, quem sabe, talvez haja salvação, algum dia, de alguma forma. Sentei-me no mesmo lugar em que Jarsum e os outros ouviram de mim sua sentença e a sentença de Ruanda, onde ficava aquele prédio circundado pelos desenhos brilhantes e quentes e pelas pedras da cidade criada. Hoje vejo uma rua estreita com barracos feitos de barro seco ao sol e todas as faces são deformadas, por dentro e por fora. Ninguém nos olha nos olhos com franqueza, sem suspeita ou medo, ninguém dá sinal de amizade. É uma cidade terrível.
E nosso enviado diz que todas são assim, todas as grandes cidades, todas elas ocupadas com lutas, enganos, tratados que são desfeitos pela traição, roubos de objetos, de animais, captura de homens para fazer deles escravos. Existem pessoas ricas, mas são poucas, e inúmeros os escravos e servos possuídos e usados. As mulheres são escravas da beleza, e a admiração dos homens vale mais para elas do que os filhos. Os homens tratam as mulheres segundo o seu grau de beleza, e as crianças segundo seus progressos, seus nomes, suas propriedades. O sexo é pervertido, deformado, o desespero com o curto sonho que é sua vida, entre o nascimento e a morte, alimenta o sexo, transformando-o em avidez e chama. O que se pode fazer com eles? O que devemos fazer? Apenas o que foi feito tantas e tantas vezes antes, com os filhos de Shamat, Shamat o infame, o infamante. Meu amigo Taufik viajou para as faixas do noroeste, segundo ele, para não estar aqui e ver outra vez o que viu antes. Eu e o seu agente permanente, Jusseu, deixamos as cidades e nos juntamos aos pastores das planícies. Fomos de manada em manada, de tribo em tribo. É um povo simples, com a franqueza dos que vivem com a natureza. Encontrei descendentes da raça davídica e demonstraram ser honestos, hospitaleiros e, acima de tudo, ávidos por alguma coisa diferente. Com uma tribo que manifestou essas características mais acentuadamente do que as outras, ficamos como viajantes comuns, e, quando a afinidade foi aceita por eles, essa aceitação traduzida por confiança e desejo de que ficássemos, revelamos que éramos de outro lugar e estávamos cumprindo uma missão. Dirigiram-se a nós chamando-nos de senhores, deuses e mestres. Essas palavras vivem ainda em suas canções e em suas lendas. Dissemos que se conservassem certas práticas, que deviam ser executadas com exatidão, e alteradas de acordo com as necessidades, se conservassem vivo entre eles, sua tribo e seus descendentes o conhecimento de que essas práticas eram exigidas pelos deuses, pelos senhores, então seriam salvos da degeneração das cidades, que odeiam e temem, e seus filhos seriam fortes e saudáveis e não se tornariam ladrões, mentirosos e assassinos. Essa força, essa sanidade mental, um elo com as fontes de conhecimento dos deuses, seriam mantidas enquanto estivessem dispostos a agir de acordo com os nossos desejos. Renovamos as instruções para uma existência segura e sábia em Shikasta, moderação, abstenção do luxo, vida simples, consideração pelos semelhantes, que não deviam nunca ser explorados ou oprimidos, o cuidado com os animais, a terra e, acima de tudo, atenção tranquila ao que era mais importante, a obediência. Deviam estar sempre preparados para ouvir os nossos desejos. E dissemos ao membro mais respeitado da tribo, um homem já velho, segundo os seus padrões, que em suas veias corria o sangue dos deuses e seus descendentes estariam sempre perto dos deuses se seguissem o caminho certo. Fizemos com que ele tivesse 2 filhos, ambos irradiados por vibrações de Canopus. E voltamos às cidades, à procura de uma que tivesse um número suficiente de indivíduos dignos de serem redimidos. Nenhuma podia ser salva. Poucos eram os que nos podiam ouvir, e a esses dissemos que partissem imediatamente com todos aqueles que os quisessem acompanhar. Voltamos ao velho da tribo, seus filhos já tinham nascido e dissemos que, exceto por sua família, sua tribo e alguns outros, em breve não restaria mais ninguém com vida,
pois as cidades iam ser destruídas por causa da maldade dos seus habitantes. Tinham caído nas mãos dos inimigos do Senhor, que sempre trabalhavam contra o Senhor para capturarem os corações e as mentes das criaturas. Ele nos implorou. Os poucos indivíduos bons das cidades nos implorarão. Não desejo escrever mais sobre isto. Depois de me certificar da segurança dos que podiam ser salvos, chamamos a frota de naves espaciais e as cidades foram destruídas para sempre, todas ao mesmo tempo. Desertos se estendem onde essas cidades outrora se erguiam. Os lugares férteis, ricos, populosos das cidades corruptas, tudo deserto agora, e as ondas de calor crepitam e cintilam, pois não existe mais relva, árvores, nada verde. E mais uma vez eu vi os animais fugindo, grandes manadas, galopando, sacudindo as cabeças e gritando, fugindo da habitação dos homens.